Fala aí pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo e nesse vídeo nós vamos falar sobre como instalar programas utilizando uma distribuição Debian ou baseada no Debian, tá? Então a gente vai entender como que funciona a instalação de pacotes. Esse é um vídeo complementar da nossa série de iniciantes Linux. Se você não viu os outros vídeos, procure aí no meu canal do YouTube que vai ter toda a playlist certinho, fechou? Mas antes de começar esse vídeo, participe também das nossas redes sociais, principalmente do Instagram, onde eu estou produzindo conteúdo diário, mostrando aí a minha rotina, as coisas que eu estou estudando, compartilhando conhecimento nos stories, nas postagens do feed, então participa aí que tem uma galera bem bacana já me seguindo. Bom, basicamente no Linux nós temos algumas formas de instalar pacotes. As principais são utilizando o repositório oficial da distribuição, que no caso vai ser o apt, utilizando um pacote externo, como se fosse um exe do Windows, ou utilizando o source code, que é o código fonte. Então você vai pegar o troço lá em Python, ou em C, ou qualquer linguagem que for escrita, e você vai utilizar o próprio código fonte para instalar, tá? Então não vem um instalador bonitinho, prontinho já, com toda a lógica de instalação, você tem que fazer tudo manual. Então essas são as três formas, nós vamos aprender as duas primeiras, que são as duas mais fáceis. Mas se você quiser aprender a compilar um source code, eu vou deixar um vídeo passando aqui em cima que você vai poder clicar e dar uma olhada e aprender esse conteúdo também. Basicamente, na questão da instalação de pacotes pelo repositório, o Linux ele sempre tem um repositório de programas, a qual nós podemos nos conectar para baixar esses programas, tá? É assim que funciona basicamente a instalação. Então o Debian ele vai ter um servidor com todos os pacotes lá, Firefox, LibreOffice, GIMP, qualquer programa. E o nosso equipamento, após a gente rodar um comando específico, ele vai buscar no servidor o pacote e vai trazer de volta e vai instalar. Ou nós podemos também baixar diretamente do site um .deb, que seria a mesma coisa que um .exe, e a gente instala manualmente. Então nós vamos ver esses dois processos, entender o básico da instalação de pacotes para que você possa começar a desenvolver os seus conhecimentos no Linux, tá bom? Então corta para o vídeo aí. Bom pessoal, então vamos ver na prática como que funciona a questão dos repositórios de instalação de pacotes no Debian, tá? Primeira coisa, você pode abrir um terminal no seu equipamento e logar como root, utilizando o comando sudo espaço su ou su espaço root. Se você não sabe o que esses comandos fazem, eu vou deixar um card passando aqui em cima que você pode clicar e dar uma olhadinha nesse vídeo, fechou? Então é o seguinte, todos os repositórios do Debian são definidos em um arquivo /etc/apt/sources.list. Então vamos dar uma olhadinha aqui. /apt/sources.list. Você pode ver que ele tem uma nomenclatura um pouco estranha, que eu vou explicar um pouquinho mais para frente, mas aqui está o repositório, ó. Esse aqui é um endereço que pode ser acessado na web. Se você der um Ctrl aqui, acho que a gente consegue abrir um navegador, ó. E aqui ele é um repositório do próprio Debian, por onde a gente pode baixar os nossos pacotes, tá? Aqui ele está somente no Stretch Updates. Então ele está somente recebendo atualizações, a gente não pode instalar pacotes. Se eu der um apt install vim, ele não encontra o pacote vim, que é o editor de texto. Por quê? Porque eu não tenho o repositório configurado, o repositório que aponta para onde o vim está, para poder baixar esse pacote. Então eu preciso primeiro corrigir o meu sources.list, tá? Isso pode ser feito por meio de um generator, tá? Por exemplo, como eu faço, tá? Você pode fazer isso manual, mas eu não lembro de cabeça como faz, então o que eu faço? Eu coloco aqui, ó, Debian sources.list. E aí tem um site aqui que é o debgen, eu vou deixar aqui na descrição, se você quiser dar uma olhada, que ele gera o sources.list correto. Então, olha só, eu vou colocar aqui, para ele colocar o source. O source é o repositório que vai ter o source code, que é o código fonte. Não vai ser o executável, o .deb, vai ser o source mesmo. Se eu quiser, né, obviamente. O contrib, ele é o repositório que vai ter pacotes que são open source, mas que utilizam talvez alguma coisa que é non-free, então é um meio termo. O non-free são pacotes que não são free, obviamente, né? Que são pacotes do tipo driver da NVIDIA, que é código fechado, então ele é um non-free. Security são os updates de segurança, updates são somente updates, e os backports são, por exemplo, pacotes da minha próxima distribuição. Então se eu estou no Stretch, a próxima seria o testing lá, que é o Jesse, se eu não me engano. Então eu posso buscar pacotes do Jesse também, tá? Eu vou selecionar todos eles, e aqui eu vou pegar o Stretch, então que é a minha distribuição,
e eu não vou pegar o mais rápido. Eu vou selecionar aqui o do Brasil, manualmente, tá? E eu desço aqui o scroll e clico em Generate. E ele vai gerar aqui o source.list pronto, ó. Eu vou clicar aqui dentro, Ctrl A, Ctrl C, e agora eu só preciso criar um novo sources.list. Então o que eu vou fazer? Eu vou primeiro entrar dentro desse diretório com o comando CD. Você pode ver que está aqui o meu source.list, tá? Eu vou criar um backup, tá? Eu vou dar um cp source.list, sources.list.bkp, tá? Se eu der um cat no sources.list.bkp, tá? Tá aqui o meu backup. Então agora eu vou deletar esse arquivo. E aí eu só tenho mais o backup, que está aqui. E eu vou criar um novo arquivo. Vou dar um nano sources.list. E vou colar aqui. Então tá aqui o meu repositório configurado, ó. Você pode ver que ele está no ftp.br, ou seja, um repositório que está aqui no Brasil, tá? Vamos entender um pouquinho dessa nomenclatura. Primeiro eu tenho aqui o deb, significa que são os pacotes .dev, que são os executáveis, tá? O deb src é de source, então eu posso baixar também o source code dele, não somente o .deb, que é o executável. Aqui eu tenho o repositório, depois eu tenho a distribuição, então pode ser o stable, que é o stretch, eu poderia escrever stretch também, poderia ser o Jesse, que é o testing, então são nomenclaturas do próprio Debian. E depois eu tenho os pacotes que eu quero. O main são os pacotes totalmente open source, que o Debian já homologou e tal, tá no repositório principal. O contrib são aqueles pacotes mais ou menos non-free, mais ou menos free. Então é tipo free, mas que utiliza alguma coisa do non-free. E o non-free são, de fato, tudo que não é open source, digamos assim, que não é código aberto, que driver da NVIDIA, então vai estar aqui no non-free, tá? Você pode ver que aqui embaixo eu também tem os updates e os backports. Então eu vou salvar com Ctrl X, S, Enter, tá? Se eu der um cat no source.list, ele mudou. Ó. Então vamos procurar o Vim agora, apt search Vim, tá? Vou dar um apt install Vim. Eu não tenho esse pacote ainda. Por quê? Mas eu atualizei os repositórios, Matheus. Como é que eu não tenho esse pacote disponível? Porque você precisa dar um apt update para atualizar o cache do apt. O apt é o instalador de programas do Debian, tá? Para utilizar o repositório. Então, apt update, ele vai fazer a atualização, então vai sincronizar com esses repositórios, ó, os repositórios do Brasil. E depois que ele sincronizar, eu vou ter a lista de pacotes disponível do que eu tenho no repositório. E o que eu posso instalar, o que eu não posso instalar. Então, depois de sincronizar aqui, ó, eu vou dar um apt search vim. Ó, agora ele achou um monte. Vamos dar um apt install vim, vamos ver o que acontece. Olha só, encontrou o vim agora. Vamos tentar instalar? Vou dar um yes aqui. Ó. Progress. Terminou de instalar. Então, sempre que você atualiza o sources.list, você precisa rodar um apt update depois. E para você instalar um pacote remoto desse repositório oficial que você acabou de configurar, você utiliza o apt install. Então, essa é a primeira forma de instalar pacotes. É só dar um apt install e o nome do programa. Por exemplo, OBS-Studio, que é para gravar vídeos, né? Você dá um yes ali, ele começa a baixar todas as dependências, que são essas libs aqui. Depois ele baixa o pacote normal. Você pode ver que todos eles são de arquivos .deb, tá? E no final ele começa a rodar um dpkg aqui que instala todos os pacotes. Então se você der uma olhada aqui, possivelmente aqui em algum lugar a gente tem o OBS, ó. Tá aqui, para gravar vídeo. Qual que é outra forma da gente instalar pacotes, Matheus? A gente pode baixar o .deb direto. Eu vou dar um exemplo aqui, utilizando o Dropbox. Se você vir aqui em Dropbox, tá? Vou acessar o site do Dropbox. E eu tenho aqui baixar. No baixar a gente tem algumas opções. Você tem aqui a opção do Fedora, o código fonte, aquela coisa que a gente falou anteriormente, e tem o do Ubuntu, que é um .deb. Por que a gente poderia instalar o do Ubuntu? O Ubuntu é baseado no Debian. Então ambos entendem o formato de pacote .deb. Então eu poderia baixar ele aqui no 64 bits, tá? Só que eu já tenho baixado, então não vou baixar novamente. Esse arquivo tá lá no Downloads, tá? ls, ó, tá aqui. O pacote do Dropbox. Então ele vem na extensão .deb. A extensão .deb ela é como se fosse um .exe do Windows.
é o executável do Linux. Para instalar esse pacote externo, não pelo repositório oficial, eu posso dar um dpkg-i no arquivo Dropbox. Tá? dpkg-i de install, e ele vai começar a instalar. O que pode acontecer é dar esse tipo de problema aqui, ó. Problemas com dependências impedem a configuração do Dropbox. Eu preciso instalar a libpango antes, porque o dpkg ele não sabe resolver dependências. O apt sabe, o dpkg não. Eu poderia usar o gdeb, que é um outro assunto, pode dar um outro vídeo aí. Se você quiser pesquisar, gdeb ele também resolve dependências. O que eu posso fazer? Quando eu instalo e ele não consegue instalar uma dependência, ele fica, digamos, em um cache de pacotes quebrados. Para resolver isso automaticamente, eu posso pedir ajuda para o apt. Então eu uso um apt-f install. O "-f" é de fix broken, ou seja, resolver os pacotes que estão quebrados, que é o caso do Dropbox. E o que ele sugere para mim? Ó, encontrei uma tal de libpango aqui no repositório oficial. Tu quer realmente instalar? Quero. Dou um yes aqui. Ele termina de instalar e já emenda aqui a configuração do Dropbox embaixo. Então o Dropbox terminou de instalar. Ó, se eu procurar aqui na internet, eu tenho aqui o Dropbox. Ó. Dá um ok e tal, ele começa a fazer o download. Então essas são as duas formas de você fazer a instalação de pacotes no Debian. Primeiro utilizando o repositório oficial pelo apt, onde você configura pelo sources.list, ou baixando o pacote externo usando o dpkg para instalar. Tá? Essas são as duas formas de instalar programas. Você pode também instalar pela interface gráfica ou compilar o source code se você não sabe como fazer isso. Eu vou deixar um vídeo passando no card aqui em cima, você pode clicar e estudar um pouco mais sobre isso. Tá? Bom, eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Esse vídeo foi simplesmente para dar uma iniciação nessa parte de instalação de pacotes. A gente pode fazer do Fedora se vocês quiserem também, ou de alguma outra distribuição. Comenta aí o que vocês querem nessa série de vídeos sobre iniciantes, tá bom? É isso aí, um grande abraço e valeu!